Amém. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar hoje, a palavra de Deus, abrindo em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, eu vou ler o versículo 7 e 8. Nós continuamos com a palavra chamada liberdade para escolher. Hoje parte 8. E tem sido uma bênção, queridos, nós aprendermos que em Cristo Jesus nós fomos colocados espiritualmente em uma condição de extrema vantagem, superioridade e liberdade. Eu gosto daquele versículo lá em 2 Coríntios 3,17 que diz: onde está o Espírito, ali está a liberdade. E essa liberdade é o poder de escolher o contrário do que eu estou sentindo. Eu vejo atualmente, acho que você também conversa com os irmãos, no bom sentido da coisa, para aconselhar, não para julgar, não para criticar, mas a gente observa muitos irmãos, eu acho que muitos mesmo, queridos, que mostram a tentação, os sentimentos, os pensamentos como algo tão forte que eles não podem controlar. Sabe quando a pessoa dá a impressão para você de que a tentação é incontrolável? Pastor, eu quero, mas eu não consigo. Esse pensamento é mais forte, esse desejo é mais forte. Essa ideia de que existe algum poder maior que o Espírito Santo na nossa vida, de que pode vir uma força contra nós e nos forçar a fazer o que nós não queremos. Sabe, Júnior, eu aconselho muitas pessoas, deve ter ouvido muito isso, a Rosana. Quando as pessoas passam assim para nós a impressão de que eles estão cedendo à tentação, porque aquilo veio de uma maneira tão forte que eles não queriam, mas eles tiveram que. E aí nós pensamos nessa série, a liberdade do Espírito, e mostrar biblicamente o quanto isso é um sofisma de Satanás, uma mentira, porque nós estamos munidos, porque senão, que salvação seria essa, Que liberdade seria essa que o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Que liberdade é essa aonde? Na nossa alma, nós somos escravos. Pessoal, pastor, eu creio em Jesus, eu confesso Jesus, mas existe dentro de mim uma força, existe na minha carne uma pressão, a qual eu sou escravo, eu não posso fazer nada, pastor, porque é mais forte do que eu. Tudo isso vem de um equívoco muito grande, onde o inimigo se aproveita da falta de conhecimento da palavra de Deus e convence a pessoa de que ela é mais frágil do que a tentação. Mas o nosso trabalho, através da palavra, é mostrar biblicamente que nós, no Espírito, somos capazes de vencer isso. Nos foi concedido no Espírito o poder de decidir o contrário do que eu estou sentindo. Eu posso sentir vontade de brigar, mas ninguém tem o poder de me levar a brigar, porque me foi concedido no Espírito Santo uma condição de eu decido não vou brigar. Foi-me concedido uma condição de não cair em pecado sexual e não cair na mentira. Quer dizer, essas coisas, elas vêm de uma maneira tão forte, e eu te digo que vem mesmo. Se eu disser para você que eu não sou tentado como todos vocês são, e a tentação ela é diferente uma para outra, uns são tentados à melancolia, outros são tentados à depressão, outros são tentados ao suicídio, outros são tentados à avareza. As tentações variam de acordo com o cliente. Uma criancinha é tentada à rebeldia, um adolescente é tentado à impureza, um idoso é tentado à melancolia. A tentação ela varia de acordo, mas elas vêm, não é verdade, amados? E o que nós precisamos compreender é como usar o escudo do Espírito, o escudo da fé, usar os argumentos da palavra e primeiro nos convencer, é claro, trabalhar pelo Espírito e ver que nós temos essa condição, meu Deus do céu. Não de ter que pedir perdão depois de toda vez que ceder, mas que nós temos a condição do Espírito de renunciar, de decidir o contrário daquilo. Aquilo é forte, mas mais forte é o nosso poder de decisão. Não fosse assim, não seríamos livres. Livre é alguém que tem o poder de escolha. Olha, nós precisamos compreender que isso vem com uma força, mas que nos foi concedido, biblicamente falando, e essa é a série, liberdade para escolher, que nos foi concedido um poder para decidir, e quando nós decidimos, a unção vem e nos ajuda e nós vencemos. É muito importante, amados, explicar para um jovem, uma pessoa que está sendo atacado pelas trevas, que ferramenta nenhuma prosperará. É muito importante isso, muito importante.
nós temos essa consciência de que não há no arsenal do inimigo a eficácia para nos derrubar. Se formos atacados na saúde, temos na palavra de Deus a resposta de que podemos sarar. Fomos atacados nas finanças, há uma promessa de provisão. Fomos atacados na mente, há uma promessa de escape. O escape está em toda a Bíblia aí, para qualquer tipo de prova, tentação, perseguição, está aqui. Então, que Deus nos ajude e abra os nossos olhos espirituais, para que quando nós somos atacados, nós nos lembremos desse estudo, de que Jesus providenciou o escape, para que nós nunca sejamos cauda, mas sempre cabeça. De que, biblicamente falando, se o inimigo vier e convencer você, olha, isso é mais forte do que você, ele vence, porque ele mentiu. Ele vem, vim com um sentimento mais forte do que você, e você acredita que aquele sentimento é mais forte que você, ele será mais forte. Mas nós vimos na palavra de Deus que não é. Porque se, amados, eu te digo uma coisa, se a tentação viesse, Rosana, e fosse mais forte que nós veríamos lá no Apocalipse Satanás no trono, não veria Jesus no trono. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Entende? Ora, se nós somos o corpo de Cristo, o inimigo vem, prevalece, nós não podemos fazer nada, aquilo é mais forte. Então no Apocalipse tinha que mostrar um trono de Satanás com uma coroa dizendo, olha, eu reinando sobre os cristãos. É ou não é? Isso é antibíblico. Isso deve ser visto como antibíblico. Vamos ver lá, missionário Júnior, por gentileza, Provérbios 3, versículo 7 e também o 8. Preste atenção, queridos. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para teu umbigo e medula para os teus ossos. Então, a palavra de Deus vai sarar não só a alma, as finanças, até mesmo o nosso corpo, está dizendo aqui. Quando nós tomamos uma postura totalmente diferente da que Adão e Eva tomou. Qual foi o caminho que eles tomaram? A independência. Seguir pela sua mente o que é melhor para mim. Não consultar a Deus. Ali o nosso irmão Júnior leu, não seja sábio aos seus próprios olhos, ou seja, não se ache capaz sozinho. Não se ache capaz sozinho, ele disse ali. Não seja aquele tipo de pessoa que segue a sua própria mente, suas próprias forças. Foi o caminho que Adão e Eva tomaram, o caminho da independência, a rebelião. Eu sou forte, eu sou capaz, eu me viro sozinho. O Júnior leu ali, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme a Deus, ou seja, volta-te para Deus dependendo dele, e aparta-te do mal. Esse temor a Deus, ele é metade da moeda ali. A moeda tem dois lados, teme a Deus e aparta-te do mal. Aqui está o escape, queridos. A Bíblia diz lá em Gálatas 5,16, ande no Espírito e você não cederá aos desejos da sua carne. Aqui o nosso irmão Júnior leu, não seja sábio aos seus próprios olhos, não ache que dá conta. O grande problema, amados, é os dois extremos. Nós estávamos falando aqui semana passada, terça-feira, né, Júnior? Os dois extremos. As duas principais atitudes, vamos dar um exemplo. Você tem 3 opções. Separa 100% em 3 opções, dá 33%, 33%, 33%, 34%, os outros 33%. Se divide em 3 opções de saída para um mesmo problema. Mas o grande problema é que nem 1% vai para a decisão sábia, 99% vai para o errado. Olha só. Quais as 2 opções erradas que o ser humano tem em relação à tentação? A primeira, esconder. Ninguém está vendo, eu me saio bem. Eu me viro sendo um fingido. Isso é uma falsa solução que muitos cristãos, tanto que o Senhor escrevendo lá em Lucas 12:1, ele diz assim, cuidado em primeiro lugar com o fermento dos fariseus, que é o fingimento. O que ele está falando? Qual a primeira saída que o inimigo convence uma pessoa em relação ao seu pecado? Esconda. Se ninguém vê, você está numa boa. Se a primeira é o caminho sem saída, a porta falsa, é o caminho de colocar por baixo do tapete. Se ninguém está vendo, eu estou me saindo bem. Mas o que nós temos que compreender é que
na matéria, por exemplo, vamos dizer que eu esconda algo da Camila aqui. Ela só consegue, enquanto ela está no corpo físico, a menos que o Espírito Santo revele para ela só consegue ver o que os olhos veem. Então é muito limitado nossos sentidos físicos. Então eu faço uma coisa ali e a Camila não está me vendo. Mas no reino espiritual, tudo é patente. Deus e o diabo percebem essas coisas. E é lá que as coisas são decididas, a brecha ou a oportunidade para Deus, ou a brecha para o inimigo. Quer dizer, então quando nós escondemos das pessoas, o que nós não estamos entendendo é que isso está escancarado no inferno e no céu. Então, encobrir é uma das saídas. Esconder, fazer de conta que aquilo não está acontecendo. O segundo, se esforçar na carne a ponto de parar no hospício. Não posso pensar nisso, não posso fazer isso, eu tenho que parar com isso, isso é pecado. A pessoa vai parar no hospício. Quando ela luta com suas próprias forças. Tem gente lutando contra o pecado de uma maneira doida. Olha, se você for no hospício, lá existe muito fanático lá. São pessoas que estão tentando fazer a vida cristã funcionar pela base da culpa e do esforço para se virar sozinho. Então, você sabe, 9 entre 10 cristãos estão num desses 2 pontos aqui. Ou ele está escondendo o seu pecado, ou ele está lutando e fracassando, se culpando, se cobrando, errando, fracassando, se culpando, se cobrando, num tormento. E qual é a saída? Oh, meu Deus, é a graça. Provérbios 28:13, Júnior. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então o inimigo diz assim: você vai sair bem escondendo isso, porque o inimigo é astuto. Ele é o pai da mentira. E nós lemos aqui Provérbios 28:13: o que escondeu o seu pecado, tudo que ele fizer vai dar errado. Aí a saída qualquer? Encobre? Confessa. Pastor, eu já confessei para Deus, mas eu continuo me sentindo culpado. Tem 2 saídas. Se você confessou para Deus e continua se sentindo culpado, sendo atacado pelas trevas, tem 2 saídas. Ou continua renovando a sua mente até que a palavra de Deus mostre que não há culpa para aquele que confessa, ou você procura uma pessoa espiritual que não vai jogar no ventilador, uma pessoa de confiança, e desabafa com ela. Porque lá em Tiago diz que se você desabafar com alguém o seu pecado, ele orar com você, o que 2 concordar, alivia o fardo. Se você está levando 50 quilos, cada um levar 25, alivia. Então às vezes nós precisamos desabafar com alguém idôneo, alguém de alta confiança, e contar o nosso pecado para alguém, porque já contamos para Deus e não conseguimos confiar que Ele já perdoou, e o inimigo, Deus já perdoou, mas o inimigo se aproveita de nós pensarmos que não perdoou e fica nos atormentando. E quando a gente conversa com alguém, aquilo ali se resolve. Isso está lá em Tiago, né? Capítulo 5, se você quiser anotar aí. Então é importante que nós vamos a crer na palavra. Isso é o excelente, Júnior. O excelente nós cremos na palavra, Tiago 5,16. Mas se você confessou e mesmo assim está pesando na sua consciência, procure uma pessoa de confiança que ore junto com você. Porque é muito importante, amados, pedir perdão, claro. Só que não adianta pedir perdão sem fé, sabe por quê? Eu não senti o perdão de Deus. Deus não quer que você viva pelo sentir. Mas está escrito, 1 João 9, Júnior. 1 João 9, Júnior vai ler para nós, diz um fato espiritual. A gente não pode viver, amados, pelo que nós sentimos, mas sim pelo que está escrito. Em 1 João 9 diz claramente que essa é a solução de Deus. Essa é a solução de Deus, amados. Mas as pessoas pensam, eu fiz isso, mas não resolveu. Mentira do diabo. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. 1 João 9, Júnior. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pastor, eu pedi perdão, mas eu me sinto sujo. E nos purificar de toda injustiça. Se você se sente sujo, o diabo está mentindo para você. Não chame de imundo aquilo que Deus purificou. Aqui está dizendo que se você confessar, Deus não só perdoa, como Ele tira todos os resíduos, toda a contaminação, toda a culpa, toda a condenação e todas as consequências. Está aí na palavra. Mas a pessoa diz, eu confessei, mas eu não me sinto perdoado. Entende? Você está vivendo na devolver disso do eu sinto. Mas nosso irmão Júnior Deus, se confessar, o que nós podemos fazer em relação ao pecado, amado? Olha, primeiro passo,
Não esconda e não lute contra sozinho. Chegue diante de Deus e chame pecado de pecado. Deus, isso é pecado, me perdoa, me ajuda a sair da situação. Sabe, eu quero dizer isso para você. Isso é o máximo e a única coisa que nós podemos fazer. Ficar se culpando, ficar se cortando, não vai resolver. Deus dá a solução. Confesse, chama pecado de pecado. Chega em Deus, Deus, eu pequei, isso é pecado, me perdoa, me faz ter nojo disso, me liberta, me arranca isso da minha vida. É só isso que você pode fazer. Você sabe? Agora eu te digo, só sábios fazem isso. Sabe por quê? Pegue 100 cristãos, 99 não fazem isso. 99 não fazem isso. Uns estão se culpando, estão se esforçando, estão se escondendo. Outros estão pedindo perdão, mas estão em depressão porque eu fiz isso mês retrasado e acho que Deus ainda está irado comigo. Sabe, as pessoas não conseguem entender a simplicidade da palavra. Tanto que o Senhor falou, cuidado para vocês não perderem a simplicidade de Cristo e do Evangelho. As pessoas deviam levar isso aí no literal, Júnior. Sabe, levar no literal é isso mesmo. Quando a serpente chegou e falou, é assim mesmo, Deus, que Deus falou? Satanás chegou lá querendo torcer as escrituras, que não foi bem isso que Deus quis dizer. Sabe o que Eva devia dizer assim? Eu levo no literal. É bem isso mesmo. Sabe, nós devemos levar a palavra de Deus a sério quando ela diz, vamos levar no literal? Eu confessei àqueles que o Senhor perdoou. Então quer saber de uma coisa? O Senhor me perdoou. Porque não adianta pedir perdão e não receber o perdão. Não adianta nada. Que nós devemos perder o que, queridos? 2 Coríntios 11, versículo 3. Não perca mais a simplicidade. O que é simplicidade? Leva esses textos literal. Por exemplo, Salmo 103, 3 diz aí, sou eu que perdoo todos os seus pecados e curo todas as suas enfermidades. Leva no literal. Leva no literal. Quer saber? Deus falou, Deus é mais sábio do que eu. A gente tem que levar a palavra de Deus a sério. Sabe o que é fé? Fé é levar a palavra de Deus a sério, é acreditar nela e viver como se ela fosse verdade. Vamos ver ali 2 Coríntios 11, 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Não se aparte da simplicidade, irmãos. Olha, não digo que você deva fazer isso, mas se você fizesse, vamos fazer assim, ó. Você não vai fazer isso, mas se você fizesse, pega uma prancheta e faz uma pesquisa com 100 cristãos em relação à tentação e pecado. É o ponto nevrálgico aí. Pegue 100 cristãos, uma prancheta, e faça uma pesquisa a respeito de tentação e pecado. Você vai ver quando o inimigo está num parque de diversões ali. Por quê? O meu povo perece, Oséias 4:6, por falta de entendimento. As pessoas não sabem lutar. Amados, sabe o que você está numa guerra e não saber lutar? O adversário dá risada de você. Imagine eu ir lá lutar boxe com uma pessoa que tem prática e eu não sei lutar, ele dá risada de mim. O inimigo ele dá risada pelo despreparo. Aqui está a saída. Ó, a porta está aqui. O inimigo inventa 14 portas falsas e diz, por aqui, por aqui. E as pessoas embarcam e vão. Mas a saída, se confessarmos os nossos pecados. Sabe que é tão difícil chegar de Deus e dizer, Senhor, isso é pecado, eu pequei. Eu não vou mentir, não vou fingir. Eu pensei mesmo, e esse pensamento é pecado. Olha, que coisa linda. Salmo 66, versículo 18. E deixa aberto aí. Depois o Júnior vai ler, ele vai ler o 18, e depois eu vou pedir para ele ler o 19. Primeiro ele vai ler o 18, nós vamos discorrer isso aqui de forma breve. Amados, se nós aceitarmos o mal no nosso coração, ninguém vai saber. Sabe o que é hipocrisia? Eu olho para você, você está sorrindo para mim. Mas além de você, não no caso de você que está aqui, nem você que está ouvindo essa mensagem, por exemplo, a pessoa está olhando para você e está sorrindo. Mas o semblante dela não revela a mente dela. Sabe o que ela está pensando? Seu burro, eu te engano, você é um trouxa. Então, o que nós vemos é que os maus pensamentos contaminam.
Só que os maus pensamentos não são levados muito a sério para alguns cristãos. Sabe por quê? Ninguém está vendo meu pensamento. Eu me engano bem. Ninguém sabe os meus pensamentos. O problema é que os pensamentos, ou eles estão se aliando a Deus, ou estão se aliando às trevas. Não existe pensamento neutro assim. Ó, esse pensamento, não. Ou ele é de Deus, ou é das trevas. Então devemos tomar muito cuidado em relação aos nossos pensamentos, porque pensamento é uma coisa seríssima. Seríssima. E não para te culpar eu falo isso, mas para que você chame pecado de pecado, porque nós podemos pecar a Deus no pensamento. Salmo 66, 18, Júnior. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, se eu aceitar o pecado no meu coração, lá no meu íntimo, aceitei. Veio um pensamento imundo, Rosário, de ódio, de impureza, eu aceitei. Eu não chamei aquele pecado, eu não refutei, eu não cheguei de Deus, Senhor, eu tô sujo, me perdoa. Não, veio o pensamento, Júnior, eu aceitei. Ninguém viu. Eu olho ali pro decote ali, aceito, penso, agio. A Bíblia diz que quando eu orar, Deus não vai me ouvir. Tá certo? Só que a Bíblia não é negativa, ela podia parar aí, seria um manual de depressão, né? Agora veja o versículo seguinte. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. O que nós estamos vendo aí é que Deus é altamente positivo. Ele diz: se eu guardar o pecado no meu coração, Deus não vai me ouvir. Aí sim, mas Deus me ouviu. Ou seja, eu estou lidando corretamente com o pecado na minha vida. Queridos, porque não basta amar a Deus, tem que ter um relacionamento. Nós temos que aprender que nós temos que ter um relacionamento para com o pecado. Porque o pecado, o inimigo coloca uma cunha ali e a fé não funciona. Porque o nosso relacionamento com Deus é importante, porque Deus ele age através da nossa liberdade, mas o inimigo também age quando nós damos liberdade. Por isso nós precisamos compreender. O Júnior ele teme a Deus e aparte-se do mal. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela adora a Deus no culto, mas ela dá mole para o inimigo no escondido. Veja, aí que está. Nós temos que ter um relacionamento com Deus e temos que ter um relacionamento com o pecado. Qual é o relacionamento com o pecado? De confissão, de chamar pecado de pecado. Então tem pessoas que têm um relacionamento ingênuo com Deus. Oh Deus, eu te adoro. É até um relacionamento com Deus. Oh, vou ler a Bíblia. Ah, eu vou orar. É até um relacionamento com Deus. Mas ela não sabe ter um relacionamento com o pecado. Ela encobre, ela esconde, ela finge, ela luta sozinha. Se nós queremos ter liberdade, para a qual nós somos chamados, nós precisamos saber como se relacionar com o pecado. Precisamos aprender como relacionar-se não só com Deus, como relacionar-se com o pecado. Jó capítulo 1, versículo 5, Júnior. Jó capítulo 1, versículo 5. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de 2 dias de seus banquetes, enviava Jó, e o santificava, levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no coração? Assim o fazia Jó continuamente. Jó disse assim, teve uma festa. Quem sabe meus filhos pecaram contra Deus no escondido do seu coração. Eu não vi nada, eles estavam lá numa boa. Eles não fizeram nada no visível. Mas talvez eles pensaram, no seu pensamento eles pecaram. Forte isso, hein? Continuamente. Por quê? Continuamente, você me lembra agora de Gênesis, eu não tinha notado esse versículo, mas já que você falou continuamente, veja para nós lá Gênesis 6:5. Gênesis 6:5. O Júlio falou, bateu na minha mente, é incrível como o Espírito nos faz lembrar da palavra, né? Sabe, desde a queda, amados, sabe qual que é o problema do ser humano? Diz lá em Isaías capítulo 1, que desde a cabeça até as plantas dos pés, tudo está podre. Nossa alma precisa de uma restauração profunda, nós não percebemos a seriedade da nossa alma. Olha o que diz ali, em Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e
que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Tá? Então, precisamos compreender o valor da graça, porque ninguém vai dar valor para um remédio se ele não tem aquela doença. Se você não tem aquela doença, por que vai valer aquele remédio? O remédio se torna precioso quando você tem aquela doença. Então a graça não é valorizada pelas pessoas porque elas não compreendem a importância da graça por causa do estado da alma do homem. A importância da graça só é valorizada quando nós compreendemos a seriedade da nossa alma. Olha o que diz ali, que desde a queda, a imaginação do homem ele é continuamente má diante de Deus. Disse, como foi no tempo de Noé, assim será a vida do Filho dos Homens. Na vida do Filho do Homem, quando Jesus voltar. O ser humano não avançou, mas se você for olhar, por exemplo, eu te digo, colocasse um telão aqui, ó, e passasse todos os pensamentos secretos que você teve ontem, você ficaria envergonhado? Para todo mundo assim. Sentava todo mundo aqui agora, tá? Vamos colocar um telão aqui, ó. Tudo que você imaginou e pensou ontem. Vamos passar aqui. Vamos ver como que você é por dentro. Deus me livre. Só Deus pode ver isso. Porque ninguém vai querer andar comigo. Sabe, amados? Diga a verdade. Alguém é hipócrita quando você passou, pode passar que eles vão ver o quanto que eu sou bom. Só se for louco, completamente louco. Porque o que nós somos por dentro, amados, só Deus pode ver e pode perdoar. Porque nós somos falhos extremamente. A gente está pensando, a gente está falando, está pensando. Sabe, a gente peca um monte, amados. Só que não vamos ficar agora caçando pecado, amados. Peça assim, ó, Salmo 139, 23 e 24. Sonda, meu Deus. Agora não é debaixo de culpa e condenação. Não é isso que eu estou falando. Isso não é saudável. Ficar procurando pecado em você vai entrar em depressão. Mas quando o Senhor revela, chama isso de pecado e confessa. Já tem um alívio. O que diz lá em Atos, e quando eu confesso, sabe o que acontece, amados? Que o diabo tem um medão disso. O diabo não quer que você confesse o pecado, sabe por quê? Porque virá o refrigério. E o refrigério, a tua fé, aumenta. O diabo tem medo da confissão de pecados porque Deus perdoa mesmo. E sabe o que acontece? Vem o refrigério. Atos 3, 19 e 20. O diabo diz, não confessa não, esconde, disfarça, cede, você precisa disso. Por quê? Porque se nós confessarmos, virá um refrigério, e a nossa fé vai brotar, nossa fé vai crescer, nós vamos ficar de bom humor, nossa saúde vai melhorar, nossas finanças vão melhorar. O diabo diz, não faça isso, não confessa, você não tem culpa, foi outra pessoa que tem culpa. Vamos ver ali, missionário Júnior, para Atos 8, 22, Atos dos Apóstolos 8, 22. Que Deus nos ajude, queridos. Ele é o 3,19, né? Pode ler o 3, 19 e 20 e Atos 8, 22. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Envie Ele a Jesus Cristo, que já antes foi pregado. Amém. Atos 8, 22, um certo homem falou assim, ofereceu dinheiro para Pedro, né? Da onde vem o termo simonia, que é dar um dinheirinho para conseguir o que você quer, né? Esse é o termo simonia. E hoje é muito usado isso no meio, né? Não vamos falar, mas no meio político e outras áreas, né? A simonia, que é um dinheirinho por fora para conseguir o que você quer. O que nós vemos aqui, queridos, não todos os políticos, tem muitos que são honestos, né? Mas eu digo os corruptos. E aí Simão chegou para Pedro e falou, Pedro, eu te dou dinheiro, me dá esse poder que você tem aí. E Pedro olhou e discerniu os pensamentos dele. Porque às vezes, uma coisa, amados, é o que a pessoa está falando com você. Meu irmão, vamos lá no parque de diversão. Uma coisa é o que ele está falando. Outra coisa é o que ele está pensando e o que ele está falando. E Pedro, no Espírito, discerniu o que ele estava pensando enquanto ele falava. E o pecado não estava no que ele estava falando. O pecado estava no pensamento dele. A maquinação por trás. Olha, mas assim, vamos em casa lá, eu comprei uma broa nova e tal. Não tem maldade nenhuma que ele está falando. Mas no que ele está planejando por trás disso aí, ali está o pecado. Na maquinação. Vamos ver ali, Atos 8, 22. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus,
para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Ah, meu Deus do céu. Mateus 15, 19, estamos quase acabando essa tortura chinesa. Mateus 15, 19, amados. Isso é bom pra gente. Eu sei que dói, amados. Eu sei que dói para você, dói para mim. Mas é preciso tratar essas feridas. Todos nós precisamos melhorar. Não há ninguém aqui que seja 100% pronto. Essa palavra é só para águia, porque ela é dolorosa mesmo. Você pregar isso aqui para um carnudo, ele vai, Deus me passou, o cara é fanático, ele é doido, está aí fora, não gostei dessa palavra. Mas você que está aqui, eu tenho certeza que está gostando, por quê? Porque está tratando de áreas que você vai melhorar. A área que estava dando mole para o inimigo, agora você não vai dar, você vai sarar, você vai prosperar, vai dar tudo certo na tua vida. A que estava dando errado, agora vai dar certo, porque você está estancando ali, o vazamento. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Isso que contamina. Se você não refutar um pensamento, se você aceitar aquele pensamento no seu coração, é uma cunha do inimigo ali, você não fez nada. A Bíblia diz que aquele homem que olha para a mulher assim, olhou para a mulher e desejou ela, já adulterou com ela no seu coração. O que ele está falando? Que ninguém viu, ele não tocou na mulher, mas ele aceitou no seu coração a ideia de deitar com aquela mulher. Por exemplo assim, me dá uma vontade de dar um soco no Felipe. Eu aceito aquela ideia. Isso é computado como assassinato. Aí diz aquele que odiar o seu irmão no seu coração, aceitar o ódio. Eu olho assim, sinto uma inveja de uma pessoa, e eu aceito aquele pensamento. Ele diz, me perdoa, Pai, isso é pecado. Quando eu aceito o mal no meu coração, aquilo contamina. E aí que está o problema do cristão. Ele diz, eu não fiz, mas ele aceitou a ideia, ele gostou da ideia. Ele vê o filme lá, ele pensa assim, imagina, ele aceita a ideia, ele gosta da ideia. Nesse momento ele pecou e ele não sabe. Então ele diz, Senhor, eu pensei, eu senti, me perdoa, isso é pecado. Se o cristão fizer isso, o capeta perdeu, não tem mais como trabalhar. A fé do cristão vai crescer. Por quê? Porque não tem nada oculto e escondido. Porque é difícil, amado, você tropeçar numa montanha. Geralmente se você tropeça numa pedrinha. Então o inimigo, ele trabalha onde nós não estamos percebendo. Vamos ver, para finalizar, 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Então nunca aceite o pensamento antibíblico. Por exemplo assim, eu vejo um pensamento assim, minha filha vai morrer. Se você aceita aquele pensamento, lembra, missionária Rosana? Que se você aceitasse aquele pensamento, a vovó e a Natália estavam no ônibus e o diabo falou, as duas vão morrer, e aí teve um pé de vento lá que quase o ônibus tombou e não tombou, porque você falou, não vai morrer. Quer dizer, às vezes vem um pensamento, irmã, é uma cunha de Satanás. Deixa eu entrar, voltarei para minha casa. Que tal você deitar com aquela pessoa? Boa ideia. Seria uma maravilha. Está vendo? A partir dali o inimigo está agindo. A pessoa não está percebendo. Então você pegar aquilo ali escondido ali, ninguém vai ver. Uma boa ideia com aquilo ali, eu podia me divertir. Puxa, eu pegava. Ai, que coisa. Pronto. O grande problema é que muitas vezes nós estamos aceitando o mal no escondido do nosso coração. E o que o Júnior leu lá, se eu aceitar o mal no meu coração, a minha oração não será ouvida. Até que eu chame aquilo de pecado. Vamos ver ali 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Levando cativo todo o pensamento. Então eu filtro, Gisele, vem um pensamento, eu levo ele cativo. Peraí, vamos ver se isso aqui é bíblico, vamos ver se isso aqui é de Deus, vamos ver se isso aqui é correto, vamos ver se isso aqui é puro. Não é? Não aceito, eu rejeito. Então, é essa sabedoria de interceptar a semente maligna, de interceptar a cunha de Satanás, a fortaleza, porque o diabo quer espaço, oportunidade, e vem um pensamento, e vem um desejo, e vem uma vontade. Eu me comparo aquilo com a palavra, comparo aquilo com o versículo, com a Bíblia, e não, eu rejeito, isso aqui é pecado, me perdoa, Senhor, cobre com o teu sangue. Essa sabedoria de temer a Deus em apartar-se do mal.
Apartar-se é separar-se disso, não grudar nisso, não aceitar isso no seu coração. Desviar-se do mal. Veja, se eu guardar pecado, se eu aceitar o pecado no meu coração, Salmo 66:18, Deus não me virá. Então, guarde essa palavra que ficou nessa manhã. Guarde essa palavra, nós vamos continuar ela, tá bom? E Deus te abençoe em nome de Jesus.